Olá pessoal, beleza? Então, dando continuidade nos nossos estudos, fiz uma tabela aqui com os instrumentos de medida, as grandezas físicas que representam e as unidades de medida. E vou explicar o que é unidade de medida e tal. Eu fiz uma tabela simplificada, apenas com algumas grandezas físicas que a gente tem mais contato, porém existem uma infinidade de grandezas físicas e seus equipamentos mais mirabolantes que existem, tá bom? Então, aqui na área no que nós estamos estudando, né, que nós estamos mais habituados a ver, instrumento de medida dinamômetro, ou a famosa balança de peixeiro, ela mede o que? Força, e a unidade de medida de força é o Newton. A gente vai agora falar sobre essas coisas. O instrumento de medida, trena, ou régua, qual que é a grandeza física que mede? Posição, ou distância, e a unidade de medida é metro. Ah, mas não é centímetros, não é milímetros, vamos falar disso já já. Mas a unidade de medida padrão é metro. Termômetro, que é um instrumento de medida, né? Qual que é a grandeza física que mede? Temperatura. E qual que é a unidade de medida? Celsius. Mas tem só Celsius? Lá no hemisfério norte eles falam muito em Fahrenheit, né? No meio científico fala-se muito em temperatura Kelvin. Então a gente vai ver que, já falando agora das unidades de medida, o que são essas unidades de medida? Vamos supor que eu diga para você o seguinte, bom, a distância entre você e a cadeira, vamos supor aqui, tem aqui esse risco aqui, vou fazer um risco aqui. Agora aqui, eu estou aqui, né? A distância entre eu e esse risco, aí eu pergunto, você me pergunta, qual que é a distância entre você e esse risco? Eu falo para você, 5. O que naturalmente, isso ia responder a sua pergunta se eu desse apenas um número? Qual que é a distância entre mim e este risco aqui no quadro? Eu vou falar para você apenas 5, mas você vai falar 5 o quê? Né? Então, 5 canetões. Então vamos supor que eu vou usar a unidade de medida canetão. Então por isso que é unidade usada para fazer medida. Por isso que se chama unidade de medida. Eu tenho que usar alguma coisa para fazer a medida, para ser uma unidade. Então vamos supor, pego a minha distância aqui, vou marcar a minha distância aqui. Né? Vamos supor que seja lá. Aqui tem um canetão, né? Então vamos fazer a medida aqui agora. Nós temos aqui um canetão, a distância aqui de 2 canetões, 3 canetões, 4 canetões, 5 canetões. Então aqui eu posso dizer que a distância entre, né, eu e o ponto aqui à minha direita são 5 o quê? 5 canetões. 5 canetões. E vamos supor, eu estou aqui, né, Brasil, Cuiabá. Vamos supor que alguém lá de São Paulo também queira calcular a distância entre ele e alguma coisa. Aí ele fala, bom, vou calcular, mas usando o quê? Que unidade? Eu vou calcular usando agora a unidade caixinha, né? Peguei aqui uma caixinha. Lá em São Paulo, então eles vão usar uma unidade chamada caixinha. Então, se eu estiver lá em São Paulo e eu quiser saber, por exemplo, a distância entre eu e esse risco, lá eles não usam a unidade de medida canetão. Lá eles vão usar a unidade de medida caixinha. Então, não vai fazer sentido eu falar lá em São Paulo que a distância entre eu e o risco são 5 canetões. Eles não vão entender, porque eles não usam canetão para fazer medida. A unidade de medida lá é outra, essa caixinha aqui. Agora nós temos que pegar a caixinha para ver qual que é a distância, né? Então vai ser a distância entre uma caixinha, aqui são 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 6 caixinhas dessa. E aí, você me pergunta,
qual que é a distância, então, afinal de contas, entre você e esse risco? Aí eu falo para você, se eu estiver em Cuiabá, são 5 canetões, porque lá em Cuiabá nós usamos canetões para fazer a medida. Se eu estiver em São Paulo, vão ser 6 caixinhas, porque lá em São Paulo nós usamos caixinhas para fazer medida. Nota agora o problema que seria se cada cidade, se cada país tivesse uma coisa diferente para se fazer a medida. Então se estabeleceu que a unidade de medida padrão, né? Agora vamos supor que seria muito mais, vamos supor não, é muito mais fácil se tanto Cuiabá quanto São Paulo adotassem apenas uma unidade, uma coisa para servir como unidade de medida, para medir, né? Por exemplo, canetão. Se aqui em Cuiabá eu uso canetão para fazer a medida de distância, e lá em São Paulo eles também usam canetão para fazer medida de distância, e lá nos Estados Unidos, lá no Japão, eles usam também canetão para fazer medida de distância, então fica muito mais fácil eu comunicar com quem está em São Paulo, com quem está no Japão, porque eu não preciso de ficar convertendo, por exemplo, 6 caixinhas, mas 6 caixinhas tem que vale quantos canetões? Não, entende? É uma unidade só para todos, sabe? Fica muito mais simples. Por isso que existe o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades é uma convenção onde se estabeleceu unidades de medida padrão. E existe uma barra, por exemplo, chamada metro. Essa barra chamada metro é mais ou menos essa distância aqui, né? E essa barra, ela está até no museu, ela é a unidade padrão para se medir distâncias. É a unidade metro. Tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, tá? É a unidade sistema internacional para se medir distância. E o mesmo vale para todas as grandezas. Eu dei um exemplo aqui da grandeza distância, da grandeza posição. Mas esse mesmo raciocínio pode ser aplicado, por exemplo, para a temperatura, né? Se você falar, quantos graus você está aí? Aí eu falo para você, eu estou a 5. 5 o quê, cara? 5 graus Celsius. 5 graus Celsius. Agora se falar 5 graus Kelvin, 5 graus Fahrenheit, 5 graus... Na verdade, 5 graus Kelvin, tira essa parte. Mas 5 graus, porque, então assim, para um, né, é muito frio, para outro pode ser muito quente ou não, depende da conversão. Você pode inventar uma escala para você. Já pensou se cada país tivesse uma escala diferente de temperatura para indicar uma mesma temperatura? Olha só que bagunça que seria. Então ele estabelece uma unidade padrão. Para se você estiver lá no Japão, você vê a temperatura, vê distância, você vai saber quanto que é na sua cabeça. Ok? Então essa foi a aula de agora.